galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje para a gente tratar de um dos momentos mais importantes da história do período colonial brasileiro. Vamos falar um pouco sobre o ciclo do ouro, dos seus impactos, das suas transformações e como o Brasil passou a ser organizado a partir do momento em que se descobriu os grandes e sonhados metais preciosos por parte dos portugueses. Então, para a gente começar a nossa conversa, precisamos contextualizar esse momento da descoberta dos metais preciosos. Então, as primeiras notícias sobre a existência de ouro aqui em território brasileiro aconteceram lá no finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Os grandes responsáveis por encontrar esses metais preciosos, então, foram aqueles membros dos movimentos bandeirantes, aqueles movimentos, aquelas expedições militares exploratórias que percorreram o Brasil e o território nacional durante o século XVI e século XVII. Então foram esses aventureiros, podemos dizer assim, que descobriram na região, então, onde hoje chamamos de Minas Gerais, a existência dos metais preciosos. E aí a notícia logo se espalhou. A coroa portuguesa logo vai tomar suas providências para fiscalizar e controlar, mas isso vai provocar um grande impacto e também vai dar início àquele momento que vamos chamar de ciclo do ouro. Basicamente, o ciclo do ouro vai se limitar ou vai demarcar basicamente a história do século XVIII no Brasil nesse sentido. Mas algumas coisas são bastante importantes de a gente entender sobre o ciclo do ouro. Em especial, colocaria duas grandes questões políticas, sociais e econômicas que ajudam a gente a entender porque o ciclo do ouro ganhou as dimensões e os contornos que ganharam. Primeiro, o ouro é encontrado no Brasil no momento em que marca o processo da restauração portuguesa. Lembrando que entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha viveram aquilo que chamamos de União Ibérica. Então, logo após o fim da União Ibérica, Portugal deu início a um processo de reestruturação administrativa, tanto do seu território lá na Europa, em Portugal, quanto das suas colônias. Qual era o objetivo dos portugueses? Aumentar a arrecadação, superar a crise econômica ao qual Portugal passava, e o Brasil passa a se tornar uma grande referência porque basicamente era a colônia mais lucrativa e rica que os portugueses tinham. Então, durante este momento, nós estamos vendo uma série de medidas administrativas com a intenção de aumentar a fiscalização e também a arrecadação de recursos e cobrança de impostos, enfim, com a intenção de aumentar a arrecadação portuguesa. E é justamente dentro deste contexto que o ouro é encontrado. Então, muito daquilo que se materializa nas instituições de fiscalização sobre o ouro, nós precisamos levar em consideração que Portugal estava vivendo esta perspectiva da restauração portuguesa, administrativa, política, econômica. Então, por isso, esse momento do ciclo do ouro é um momento bastante que existe uma série de controles políticos, sociais e econômicos, principalmente por parte dos portugueses. Outro momento importante de levar em consideração sobre o momento da descoberta do ouro é a crise econômica do açúcar que nós estamos vivendo. Lembrando que em 1654 nós vivemos a expulsão dos holandeses aqui. E esta partida dos holandeses e o fim da presença holandesa abre, então, aquilo que vamos chamar da crise do açúcar, já que os holandeses levam os contatos comerciais, levam a produção para as Antilhas, o açúcar brasileiro passa a sofrer concorrência, de forma bastante intensa nesse momento, então isso acaba impactando na nossa economia. Então, o que estávamos vivendo aí nesse final do século XVII? Uma crise econômica e esse princípio da restauração. E é dentro dessa atmosfera que o ouro é encontrado no Brasil nessas circunstâncias. Então, a notícia da descoberta do ouro vai provocar algumas grandes transformações e o ouro também exigia uma fiscalização maior, já que era fácil de ser contrabandeado, era fácil de burlar os sistemas de fiscalização e pagamentos de imposto. Por isso que a coroa portuguesa vai materializar nesse contexto uma série de instituições justamente para fiscalizar.
Assim que é encontrado o ouro, né, nós vamos começar o início da exploração, da extração desse ouro. A extração do ouro no Brasil, basicamente, ele marca duas grandes formas, né? A extração das lavras, que basicamente predominou, principalmente na fase do apogeu do ouro, né, quando mais se encontrou. Então essas lavras eram basicamente territórios onde eram escavados e garimpado o ouro, né? Para estas lavras acontecerem, exigia-se então para a extração do ouro, tá? As grandes jazidas, era empregado nessas lavras ferramentas especializadas, assim como mão de obra especializada para produzir nesse sentido. Então estas lavras conseguiam produzir o ouro em larga escala, né, graças a essa extração. Outra forma que se encontrou o ouro no Brasil e que se explorou o ouro no Brasil foi o ouro da faiscação. Esta é uma atividade que basicamente entrou em decadência e mais simples, já que ele era encontrado no leito dos rios. Então essa era a extração mais simples. Extraía-se o ouro de forma muito livre, simples, sem especialização e sem a exigência da utilização de ferramentas ou mão de obra especializada, porque encontrava-se justamente nessas margens dos rios. Então, assim que encontramos esse ouro, a notícia de que temos ouro aqui vai acabar provocando e se espalhando e atraindo uma série de imigrantes e fluxos migratórios para o Brasil nesse momento, né? Para a gente ter uma ideia do quanto de população andou por aqui no ciclo do ouro, em 1700 a nossa população era de aproximadamente 300 mil pessoas, 300 mil habitantes. Em 1800 a nossa população já chegava a mais de 3 milhões de habitantes. Então, quando a notícia se espalhou, né, Portugal vai trazer e vai provocar um fluxo migratório extremamente grande para a colônia e também vai ocorrer um fluxo interno. Várias regiões do Brasil vão acabar, inclusive, sendo desabitadas. Algumas cidades vão acabar perdendo, esvaziando algumas cidades justo pela ideia de ir encontrar o ouro, enriquecer, aquela ainda mentalidade de Eldorado, de enriquecer com a extração de ouro, encontrar o ouro e mudar de vida, vai fazer parte do imaginário de uma forma muito significativa desde o início da ocupação, desde o início da exploração da América aqui, dentro do contexto das grandes navegações. E a notícia do ouro aqui no Brasil não vai ser diferente no que vai provocar de impacto nesse sentido, ok? Então, basicamente, esse é um contexto geral. Então, fica ligado que no próximo vídeo a gente vai começar a discutir um pouco da estruturação dessa sociedade mineradora que começa a se formar e algumas das características para a gente entender melhor esse momento da história do Brasil, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.